Olá, então, finalmente o Bolsonaro admitiu que está com Covid, ou seja, o famoso coronavírus chegou até o Bolsonaro. Eu não sei se em outras oportunidades ele de fato já teve ou não, e se também está com Covid-19. De fato, eu tenho minhas dúvidas. Eu sei que tem muitas pessoas que pensam diferentes, outros que vão pensar igual a mim, mas tem muitas pessoas eufóricas. Ah, e tal, agora ele pegou Covid e tal, vai sentir na pele. Vai não. Se você estiver pensando que ele vai mudar de opinião, ele vai fazer igual aquele Siqueira Júnior. Siqueira Júnior, quando estava aí com Covid, morrendo lá, lógico, com sintomas da doença, mas com todo o aparato médico que a população, de um modo geral, não teria. Que é isso que a população não entende, né? A população que se contaminar através desse pessoal vai estar no sal grosso, porque não vai ter esse aparato médico que tem. E depois disso você precisa ainda de uma fisioterapeuta, então tudo isso demanda dinheiro, gasto, coisa que a população não tem. Mas tudo bem. Então, assim, eu não acredito que seja apenas uma propaganda do Bolsonaro com relação ao Covid. Ele é um bom propagandista da hidroxicloroquina, só que a cloroquina, hidroxicloroquina, ela já foi descartada no mundo inteiro como sendo a real, vamos dizer assim, detentora, né, das melhorias, ou seja, a real causadora das melhorias das pessoas com relação a este vírus, o Covid-19. Por quê? As pessoas tomam outros medicamentos e outros medicamentos já foram dados sem o uso da cloroquina e o resultado foi o mesmo. Ou seja, se você aplica cloroquina aí juntamente com outros remédios, depois faz essa mesma aplicação sem o uso da cloroquina, significa que não é ela que está resolvendo o problema, né? E outro, o Bolsonaro faz uma propaganda como se só a cloroquina fosse tomada, ela sozinha não resolve os problemas, né? Pelo contrário, ela tem diversos efeitos colaterais que o Bolsonaro descarta. Então, ele realmente, após o uso dessa cloroquina, após essa campanha da cloroquina, ele vai voltar pior do que era antes. Ele estava caladinho esses dias todos por conta da prisão do Queiroz. O Queiroz está mantido calado porque a sua esposa ainda não foi presa e provavelmente está sob os cuidados das mesmas pessoas de quem o Queiroz também estava aos cuidados, ou seja, do clã Bolsonaro e seus asseclas ali. Não tem outro jeito. Essa máfia está escondida, assim como o Queiroz, para que não seja pega, porque ela é um elo fraco, inclusive. Ela pode... as mensagens que ela falou são bastante, vamos dizer assim, preocupantes, ou mostra a preocupação dela com relação à vida deles. Então, Bolsonaro é um grande propagandista da cloroquina, e a cloroquina já foi descartada, como eu disse aqui, em todas as partes do mundo aí, não existe mais isso, inclusive Estados Unidos. Por quê? Porque o Trump, embora seja um presidente fascista, ele não tem como enfrentar o legislativo ou o judiciário lá. Por quê? Porque eles são uma democracia consolidada há séculos, diferente do Brasil, que é uma democracia, entre aspas, de apenas 3 décadas e sofrendo golpes consecutivos. O Brasil, na realidade, desde a sua formação, desde a época do Império, que o Brasil sofre golpes, né? Antes de ter o nome Brasil, já havia uma sucessão de golpes. Os golpistas já vinham de Portugal fugidos por conta de golpes também, né? Vieram para o Brasil fugidos e aqui se estabeleceram, e foram sucessivos os golpes desde a formação do Brasil, nesses 500 e poucos anos, sucessivos golpes, e que culminaram no que nós estamos vendo aqui. Então, ou seja, o Brasil não se dá bem com a democracia. Então, o tempo todo você ouve
as pessoas que estão no poder falando em ruptura dos poderes, ou seja, estão falando que vão dar um golpe o tempo todo. Ah, vai ter uma ruptura, ruptura. Ou seja, eles querem dar um golpe para se perpetuar no poder, né? Coisa que eles viviam, né? Aliás, chegaram ao poder fazendo isso, né? Fazendo... inclusive, foi uma campanha de fake news muito bem feita, que culminou exatamente no que nós estamos vivendo no Brasil agora, com diversos fatores: morte dos empregos, dos direitos trabalhistas, as pessoas estão perdendo direitos que foram garantidos há mais de 70 anos e que derramou sangue de pessoas, muita luta e muita batalha. Nós estamos voltando ao que era antigamente. A palavra nova usada para o que nós estamos vivendo agora e que era antes da Revolução Francesa e Revolução Industrial e outras coisas mais, isso era chamado hoje é chamado de uberização. Por quê? Porque se parece com o Uber e outros aplicativos nesse sentido, que a pessoa trabalha por conta própria, acredita que tem uma certa liberdade, trabalha por conta própria e não tem o amparo legal das empresas, não tem férias, não tem fundo de garantia, não tem INSS pago, já descontados nos seus proventos. Isso acabou, então você está por conta própria. No começo a pessoa acha que está ganhando muito bem, que esse é um processo da escravização. Acha, não, eu estou trabalhando no Uber, estou fazendo 10 mil por mês. Aí depois, eu já ouvi isso aí de Uber, porque a gente anda muito para poder fazer os trabalhos e tal, e o Uber é um consultório, na verdade. O carro do motorista de Uber é um consultório de analista. Então o cara fala muito: olha, antes eu ganhava não sei quanto, agora eu estou ganhando não sei quanto, mas para ganhar isso ainda tenho que trabalhar mais do que eu trabalhava antes, né? Agora, ao invés de eu trabalhar 12 horas que eu trabalhava, eu estou trabalhando 14, 15 horas, estou trabalhando 16 horas por dia, quase não estou tendo tempo para dormir. Como eu já ouvi história de taxistas que, por conta de dinheiro, às vezes dormiam em pontos de táxi, dormiam dentro dos táxis para poder permanecer na rua o maior tempo possível para poder fazer dinheiro. Então essa é a situação atual do país. E não pensem que o Bolsonaro vai sair deste Covid mudado. Ele vai mudar um pouquinho do que ele estava esses últimos dias. Vai voltar com força total e acusando todas as pessoas, né, dos erros que ele comete. Ele acusa as outras pessoas. E aí ele tem o amparo do gado, né? O gado é aquela pessoa, lógico, isso é um termo pejorativo para falar de pessoas que têm vamos dizer assim, que tem aquele comportamento de manada. O gado segue para onde, ou se der um grito, eles saem correndo, e em algum momento você vai ver que algum gado olha para trás e observa o que está acontecendo, mas ele não consegue se desvencilhar da manada e ele continua seguindo. Ele olha e fala assim: caramba, no caso do Bolsonaro, assim, as coisas que o Bolsonaro está fazendo estão totalmente erradas, mas eu não posso me desfazer, não posso me separar do grupo, eu tenho que permanecer unido, mesmo alguma coisa aqui me dizendo que está tudo errado. Então é isso aí, valeu, muito obrigado.